Bien, vamos al problema 2 de injuria. Nos habla que Flávio, um menino de 4 anos de idade, é traído a la consulta porque ha tenido náuseas, vômitos, dolor abdominal e várias deposições semilíquidas em curto período de tempo. E no interrogatório, a madre expressa um quadro parecido hace 2 semanas. Então, acá nós outros como médicos temos que começar pensando sobre o que está passando com este niño. ¿Por qué él está teniendo esos problemas como náuseas, vômitos, dolor abdominal e várias deposições semilíquidas? Primeiramente, nós vamos ter que perguntar à madre dentro da história clínica onde eles vivem, como é sua vida, se têm água corriente, se têm eliminação de excretas. Pues de aí, nós podemos identificar a parte de vulnerabilidade social, que hablas que nós temos que mirar se, como eu disse, se tem água corrente, se tem eliminação de excretas. E dentro dessa vulnerabilidade social, nós vamos saber sobre as necessidades básicas insatisfeitas. Se os chicos vão na escola, se eles têm uma casa, se têm água corrente, se têm uma capacidade econômica. E a partir dessas perguntas, nós podemos mirar onde há o problema. Porque, segundo esses esquemas, esses quadros que La Madre habla que a linha está nos hablando, provavelmente vão estar relacionados com a água contaminada. E desde aí temos que falar, hacer nosso papel como médicos de APS, hablando para a madre sobre os problemas que a água pode causar, podendo falar para ela sobre os meios de potabilização em pequena escala que estão nos vídeos de ser humano que eu já falei. E também é muito importante nós outros, quando perguntamos sobre a madre, sobre o carnet de vacuna del tipo. Porque dentro dessas manifestações clínicas, ela nos habla de la diarreia. E o principal causante de diarreia em linhas pequenas é nós sabemos que é o rotavírus. E o rotavírus é o agente causal que vai causar cerca de 50% de las diarreias del niño. É um vírus de, perdão, ARN desnudo. E o que ele vai fazer? Ele vai romper com as disacaridasas na intestino. Por exemplo, quando ele rompe a lactose. Ao romper essas desacaridasas no intestino, vai ser com que se aumente a osmolaridade do intestino. Ao aumentar a osmolaridade do intestino, vai ser com que produza uma diarreia líquida, aquosa e explosiva. E o rotavírus e no carnet de vacuna, há 2 doses, a los 2 e a los 4 meses. Depois, sobre os outros casos que a madre nos habla de la dolor abdominal, de náuseas e de vômito. De aí podemos começar a fazer o exame físico, mirando haciendo um exame físico abdominal, mirando os signos
vitales y dentro de los signos vitales, si hay signos de desidratación en el niño. E además desse exame físico, nós outros podemos pedir exames complementares. Podemos pedir um cuprocultivo, uma microscopia em fresco e também um parasitológico seriado, onde nós outros no cuprocultivo vamos cultivar essas heces para mirar qual outros agentes se pode ter em estas. Microscopia em fresco para mirar se há eritrocitos, se há lá sangre oculta em las heces. Pelo parasitológico seriado, que é onde há a recoleção de heces de 3 a 5 ou 8 dias para mirar se há algum parásito dentro de las heces. E dentro de essa dolor abdominal, temos que saber hacer basicamente um exame físico de acordo com a mnemotécnica de Alicia Fredusa, que nada mais é do que a antiguidade do dolor, la localización del dolor, la irradiación, el carácter, la intensidad y los atenuantes y agravantes del dolor, antiguidad. Y después tenemos que preguntar sobre la frecuencia, sobre la duración y también sobre los síntomas acompanhantes, que nesse caso seriam as náuseas, o vômito e a diarreia. E é importante também sabermos as causas, o que pode causar náuseas, o que pode causar vômitos, o que pode causar las diarreias. E dentro dos aspectos microbiológicos, nós temos que saber que os principais causantes desses sintomas com relação a los vírus são os rotavírus, los noravírus e los adenovírus. Com relação às bactérias, temos as enterobactérias, temos a Escherichia coli, a salmonella, a Yersinia e a Shigella. E, además de las enterobactérias, vamos ter a Clostridium, o Vibrio cholerae e a Campylobacter. E também alguns parásitos, como a Giardia, Cryptosporidium e a Entamoeba. Fazendo um pequeno repasso acá sobre a parte de potabilização em pequena escala, podemos saber que há a filtração, que seria mais física, uma filtração mais física,
E também temos as filtrações químicas, que seriam por meio do iodo, do clorudo e da lavandina, o hipoclorito de sódio. Además de la filtración, también podemos hablar sobre la evolución con essa madre. Aproveitando que hace un poco cortita la introducción, vamos a hablar un poco de la parte de la micro DSOP. Como já dije, temos os vírus, temos o rotavírus, que eu já falei. Depois temos o noravírus, que é um vírus de ARN desnudo também. O que ele vai fazer? Ele vai dañar o borde em cepicho, ou seja, vai retrasar o vaciado gástrico. Tem basicamente cinco serotipos e vai causar uma diarreia aguda com vômitos, náuseas e espasmos intestinais. Depois podemos falar um pouco com relação às bactérias. Temos, por exemplo, la Staphylococcus aureus, que vai ser coco que vai ser coco gram positivo. Catalasa e coagulasa positivos, é fácil de cultivar, ou seja, o diagnóstico vai ser basicamente cultivo. Vai ser essa parte da microbiota residente habitual em la nasofaringe e pliegues inguinales. E em suas cepas vão apresentar lá proteína A, que com sua parede vai ser com que haja a bloqueação da opsonização e a ativação do complemento que vai ser com que seja identificadas essas bactérias. Essa opsonização nada mais é do que algumas proteínas que vão se agregar à membrana da bactéria, que vai ser com que o organismo identifique estas mais fácil. Depois, com relação à patogenia, essas bactérias podem causar infecções basicamente por suas toxinas. Infecções por suas toxinas, que podem generar uma síndrome de pele escaldada, um choque tóxico ou também uma diarreia por ingerir essas toxinas que elas vão deixar em los alimentos. Que daí podemos falar da parte de volver a falar da parte da necessidade, da vulnerabilidade básica e da vulnerabilidade social e da parte das necessidades básicas insatisfeitas. Com relação à clínica, essas basicamente por uma intoxicação direta, que pode ser por superficial ou profunda, causando uma artrite séptica ou osteomielites, pode causar uma bacteremia, pode causar uma endocardites, abscessos, ou então se pode causar uma intoxicação por meio de suas toxinas, que são já por meio do síndrome de pele escaldado, ou um choque tóxico. Depois podemos falar de la Clostridium difficile, que vai ser um bacilo gram positivo, que é
anaeróbio escrito, móvel, esporulado, hace parte da microbiota residente habitual do intestino. E su patogenia va dada por sus factores de virulência e toxinas, ou seja, quando há alguma modificação na microbiota residente habitual do organismo, do intestino, essa pode causar algumas coisas. Por meio, por exemplo, da toxina A, que é uma enterotoxina que é pró-inflamatória e pode causar uma hipersecreção de fluidos, causando a diarreia, ou generar uma necrose. Toxina A. E também por meio de uma toxina B, que é uma citotoxina, que vai ser uma despolimerização do citoesqueleto das células, ou seja, vai diminuir a capacidade das células se manterem em seu formato. E elas têm um fator de adesão que ajuda na aderência principalmente do epitélio intestinal e hace uma formação de endoesporas, ou seja, tem uma resistência mais alta que algumas outras bactérias. Com relação à clínica, como eu disse, pode começar a causar problemas por meio de um desequilíbrio em la flora intestinal, ou também por meio ou também em pessoas que são imunodeprimidas, ou também em pessoas que permanecem hospitalizadas por muito tempo. E o que é o Clostridium difficile pode generar? Pode generar um dolor cólico abdominal com a diarreia aquosa, por meio de esse bloqueio que pode causar uma hipersecreção de fluidos, pode causar uma colitis também, que vai ser quando se forma uma colitis pseudomembranosa, que seria quando se forma uma capa do tecido necrótico por cima do epitélio do intestino. Depois temos as enterobactérias, que todos vão ser bacilos ou cocobacilos gram-negativos, são fáceis de cultivar, são oxidases negativas, vão reduzir os nitratos a nitritos, interferindo no organismo, vão ser anaeróbios facultativos e a maioria são flagelados. Dentro das enterobactérias temos lá Gersina, que é bacilo gram-negativo, aeróbio facultativo, e as móvel por meio de fímbrias. E temos principalmente a Yersinia enterocólica e a Yersinia pestis, que a Yersinia pestis é mais patógena e mais peligrosa. E a Yersinia, é muito importante sabermos que esta é uma zoonose, que pode provenir de cerdas e ratas. Pero basicamente, de cerdos temos a Yersinia enterocólica. E a Yersinia vai causar a Yersinoses, que vai ser mais comum em ninhos que em adultos, e vai cursar logo depois de uma incubação de mais ou menos 7 dias dessa bactéria, causando febre, dolor abdominal e uma diarreia hemorrágica. Depois também temos lá Escherichia coli, que é um bacilo gram-negativo, oxidasa negativo, vai ser móvel e encapsulado, e é um anaeróbio facultativo, ou seja, vai ser fácil de cultivar. É parte também da microbiota residente habitual e vai ser muito importante por meio
porque participa dentro dos processos digestivos e ajuda também na produção da vitamina B e da proteína K. E existem várias cepas que vão ser patógenas. Uma destas seria lá Escherichia coli enteropatorrênica, que vai se aderir à mucosa intestinal e vai destruir as viscosidades. Truxa. Micro. Viscosidades, ou seja, vai causar uma diarreia e vômito. Também temos lá Escherichia coli enterotoxicogênica, que vai também aderir à mucosa, vai liberar toxinas que vão alterar a capacidade de reabsorção do organismo, ou seja, causando uma diarreia aquosa. É muito importante acá também saber que é similar à cólera. Depois também temos a Escherichia coli enteroinvasiva, que também se vai aderir à mucosa e vai destruir a mucosa intestinal e essa é importante porque vai causar uma infecção mais profunda no epitélio, ou seja, pode causar uma hemorragia digestiva, pode causar dor abdominal, febre e además de uma diarreia desentérica, ou seja, uma diarreia com muitas bactérias. E depois também temos lá Escherichia coli enterohemorrágica, que vai ser basicamente por meio de toxinas que vai causar um desequilíbrio osmótico e também uma destruição do epitélio. Causando diarreia, chefando a persona a ter diarreia sanguinolenta com dolor abdominal. E sua complicação pode ser um síndrome urêmico hemolítico, ou seja, alteração na urea, em las proteínas do organismo, junto com sangue. Depois também, además de todas essas, temos a Escherichia coli enteroaderente, que essa não tem um fator, vamos dizer, que seja muito destrutivos como toxinas e não vão invadir mais profundamente o epitélio do intestino. Pero esse fator de aderência vai ser com que se adiram muitas bactérias nesse epitélio, fazendo com que se dificulte a absorção, causando uma diarreia basicamente por uma mala absorção. Depois de las Escherichia coli, dentro de las enterobactérias, todavía temos lá Salmonella, que é um bacilo gram-negativo, oxidasa negativo, são móveis, são aeróbios facultativos, não são esporulados e nem encapsulados, exceto por la Salmonella typhi, que nós outros sabemos que é mais que é o causante da febre tifoide. Um dos problemas de la Salmonella que vão produzir ácido sulfídrico e a partir de aí hacer com que a pessoa desarroche uma febre tifoide.
Basicamente, essa bactéria vai estar em la superfície de huevos, de frutas, de tomates y básicamente de alimentos que tienen un contacto directo con el solo. Y tenemos la, como yo hablé, un tipo que sería la Salmonella typhi, que va a ingresar dentro del intestino por medio de la ingesta mesmo, haciendo su adhesión al epitelio intestinal. ¿Por quê? Como ella como a Salmonella typhi tem uma cápsula, ela vai ser resistente ao ácido clorídrico e no intestino. E a partir daí vai chegar no intestino, liberando substâncias ou degradando as microvellosidades, como basicamente todas as outras, causando a diarreia, que pode seguir com febre e dolor abdominal também. Depois, temos a última enterobactéria, temos a Shigella, que também é um bacilo gram-negativo, imóvel, hace parte da microbiota residente habitual, é o principal responsável por la disenteria bacteriana. Isso fator de virulência que é importante saber é a toxina Shiga. E esta pode fermentar a glucosa também. São infecções por meio fecal oral, ou seja, basicamente por meio da vulnerabilidade social, por meio da água, a manutenção da limpeza dos alimentos, uma água potável. E desde aí sabemos que dentro do organismo vai invadir especificamente as células do cólon, liberando essa toxina, que pode ter um efeito cito, neuro e enterotóxico. E essa toxina pode causar uma necrose com inflamação e ulceração, ou seja, você vai começar a derramar esse epitélio intestinal, generando uma diarreia sanguinolenta, com muito muco devido à inflamação e com alta carga de bactérias. Depois de las enterobactérias, podemos falar del Vibrio cholerae, que já vai ser um bacilo, é gram-negativo, apresenta um flagelo, ou seja, é móvel, é anaeróbia facultativa, apresenta catalase e oxidase positiva. É importante saber que estes não são toleráveis a alta temperatura, ou seja, inalocutivas, é importante saber isso. E que o próprio nome diz, cholerae, é o principal agente de la cólera. Sua infecção vai ocorrer basicamente por meio de ingestão de alimentos ou água contaminados com essa bactéria. Uma vez ingeridas, essas bactérias vão aderir ao intestino e atuar sobre a membrana celular, liberando sua toxina colérica. E a partir daí, essa toxina colérica vai se produzir um AMP cíclico de maneira constante, que vai aumentar a saída de clorudo hacia o intestino, fazendo com que ocorra um arrastre de sódio e potássio e bicarbonato, fazendo com que o intestino não haja muita absorção desses nutrientes, desses minerais, causando uma diarreia muito forte, que pode levar a pessoa a ter 30 ou 40 deposições ao dia, ou seja,
Basicamente, essa toxina vai alterar a reabsorção de cationes e aniones adentro do intestino, generando uma dificuldade de absorção da água, generando uma... Você pode dizer também que é uma diarreia osmótica, que genera uma diarreia aquosa. E a incubação é muito rápida, é cerca de 5 dias. Você vai começar com comer um começo brusco que vai ter logo uma diarreia, náuseas, espasmos no abdômen e dolor abdominal. E é muito característico da cólera em las deposiciones tenermos tenermos pequenos grânulos que vão ser consequências dessa descamação e é chamada de água de arroz, essa diarreia, pois é muito líquida e esses pequenos grânulos se semelham nas semilhas de arroz. E é muito importante, por causa de sua incubação rápida, ter em conta que pode causar uma desidratação muito rápida, uma debilidade, uma diminuição da turgência da piel, por meio desse câmbio osmótico, genera uma acidose no organismo, que, ou seja, por causa de essa dificuldade de arrastre de los cationes, que seria o sódio, potássio e o próprio bicarbonato, vai generar uma acidose no organismo e a partir de además de isso todo vai estar com os electrolitos baixos. Então seria importante fazer uma hidratação e uma reposição hidroeletrolítica desse paciente. Depois podemos falar também de la Campylobacter jejuni, que vai ser um bacilo gram-negativo, que tem um formato espiral, é móvel, apresenta oxidase positiva e catalasa positiva. Seus fatores de virulência principalmente são os antígenos H e O. O antígeno H tem a ver com seus flagelos, e o LO significa que ele é um pirógeno, ou seja, nos causa febre. Pero é importante saber que é um microorganismo muito fácil de eliminar por meio de uma higiene e uma desinfecção adequada, porque é de origem animal também, basicamente principalmente por meio de las aves de corral, pero se pode apresentar em água contaminada e em alimentos mal cocidos também. A Campylobacter se vai quedar no intestino delgado, produzindo uma alteração de sua absorção. De aí, generando uma diminuição da absorção, você vai generar uma diarreia aguda, basicamente, que pode ou não ser acompanhada por vômitos, dolor abdominal, cefaleia e um mal-estar general. E, bem resumido, seria basicamente isso sobre os microorganismos, de los vírus e de las bactérias de SOP.